E aí, pessoal, muito prazer, Arthur Coelho. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive durante essa noite. Uma reflexão do porquê eu estou esperando para viver o que eu gostaria de viver. E eu pensei nisso e eu decidi gravar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A gente cresce aprendendo, né? A gente cresce na escola. Na escola a gente está ali sentado, escutando um professor ali na frente, e ele está falando e a gente sentado, né? Sempre aprendendo. Depois a gente vai para a faculdade e a gente está ali sentado aprendendo. Depois a gente vai fazer uma pós-graduação e a gente está ali aprendendo. Depois a gente vai fazer um curso profissionalizante, um curso aleatório, a gente está ali sentado aprendendo. E tem algum problema em aprender? Não, não tem nenhum problema. Só qual é a reflexão que eu tive, que eu tirei de outra pessoa, claro, mas que eu tenho posto em prática e tem sido muito boa para mim. A gente aprende muito, sabe? E a gente não faz. A gente só fica aprendendo, comprando curso aqui, comprando curso ali. Enquanto isso, a gente não faz o que tem que fazer. Beleza, quero começar um canal no YouTube. Aí eu vou ficar comprando curso de YouTube, comprando câmera, comprando microfone e tentando conversar com as pessoas enquanto eu não pego a câmera e gravo, sabe? É muito mais válido você aprender e fazer, ou fazer e aprender, do que só aprender. Eu cheguei a um nível que eu estava com obesidade mental. É um termo que eu criei. Que é quando você aprende e não pratica. E você fica com a tua cabeça a mil, assim, do tipo, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que compartilhar, externalizar, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Tô lendo livros e você vai conversar com as pessoas, elas não querem te escutar, ou estão em outras fases de vida, ou é um assunto que não interessa a ela. E você fica com obesidade mental porque você não está praticando, não está sendo útil aquele conteúdo para você, entendeu? E sequer o YouTube eu tinha aqui para poder externalizar o que eu tava aprendendo. Esse é o principal objetivo desse YouTube, né? Ajudar as pessoas e externalizar o que eu aprendo. Eu notei algumas coisas aqui a respeito dessa questão de ser um fazedor e não um aprendedor, tá? Então a gente fica muito tempo consumindo, né? Consumindo. Então a gente vai lá e compra isso, vai lá e compra esse curso, vai lá e compra aquela roupa, vai lá e a gente não produz a roupa, a gente não produz um conteúdo, não produz um curso, não cria nada. E a gente fica refém das situações. Viramos CLTs, viramos pessoas que não empreendem, pessoas que não criam, que não postam, apenas pessoas que rolam rios, apenas pessoas que olham stories, meros mortais que vêm ao mundo sem criar, sem evoluir a espécie, sem só vem e vive, entendeu? Eu não acho que esse é o propósito de vida, enfim. As pessoas que encontram esse fazedor dentro de si e deixa de ser um aprendedor, elas encontram, a minha visão, propósito e prosperidade. Por que propósito? Porque a pessoa acorda e ela fala assim, cara, eu vou criar alguma coisa, eu estou criando algo para o mundo, sabe? O dono da Apple, o dono da Microsoft, ele acorda e fala assim, cara, eu vou criar alguma coisa hoje, eu vou ganhar da tecnologia nova que acabou de ser criada, eu vou criar uma nova tecnologia, eu vou criar uma IA, essa IA vai fazer tal coisa, eles estão criando, eles estão prosperando, eles têm um propósito, eles acordam, não é pelo dinheiro. O dinheiro ele é um meio para chegar em algum local, mas eles têm um propósito, eles acordam com gana de vencer, sabe? É diferente do que viver pelo dinheiro. E quando você tem um propósito, a prosperidade ela é consequência do que você está fazendo, né? Se você está criando algo que é novo, tudo que é novo e é útil gera valor, e o que gera valor dá dinheiro, ok? Então, as pessoas fazedoras, elas são as mais bem-sucedidas do mundo, tá? As pessoas apreendedoras, elas, de forma geral, elas são, apesar de serem inteligentes, elas não arriscam, elas não criam, sabe? Aí você vê muita pessoa com muito diploma, sem criar nada, sem ter dinheiro, porque você é um aprendedor. Você não é um criador, um fazedor, entendeu? E você acaba perdendo para muitas pessoas que são criadoras. Eu me vejo nessa situação, hoje, de ser um aprendedor, mas estou passando a ser um fazedor. Por quê? Reflete comigo. Virgínia. Não conheço, não sei da personalidade, nem sigo, nunca segui, nem entrei no Instagram dela.
mas vi essa polêmica aí do Bet e tudo mais. Sei que ela tem milhões e milhões de seguidores. Por quê? Pelo que eu sei é que dança TikTok. Qual a diferença dela para mim? É o que eu estudo, trabalho? Não, ela é uma fazedora. Ela cria o conteúdo, ela vai, cria o Reels, posta stories, faz o que tem que fazer e ganha o dinheiro em consequência. Então você vê muitas pessoas com pouco conteúdo a agregar ou com conteúdos fúteis, na minha visão, prosperando. Por quê? Pelo fato de serem fazedores, ok? Como se tornar um fazedor? Pessoal, não tem segredo. É simples, é fazendo. Eu poderia falar aqui, não, lê o livro tal, não sei o quê. Não tem, é fazer, mano. É igual fazer igual eu tô fazendo aqui. Você pega, quero abrir o YouTube, bota a câmera, olha o meu primeiro vídeo lá, uma vida exponencial. Foi ali que eu tomei a decisão de ser um fazedor. Eu botei a câmera de lado, sem tripé, sem microfone, sem nada, e falei, vou fazer o vídeo, sem roteiro. Eu criei um mini roteiro aqui, tô melhorando, tô prosperando, tô evoluindo, mas, cara, a questão é, você tem que só fazer, entendeu? Você aprendeu alguma coisa, você pensa assim, o que eu vou fazer com isso? Qual é a utilidade desse conteúdo que eu acabei de aprender? Senão você vai ficar igual a mim, há um tempo atrás, com obesidade mental. Cheio de coisa para agregar, para fazer, para falar e não faz nada. Beleza? Vou dar alguns exemplos. Eu fui querendo ler a Bíblia durante a minha vida e todo mundo falava alguma coisa do tipo. Começa pelo Antigo Testamento, começa pelo Novo Testamento, começa de Lucas, começa de Marcos. E eu ficava tão perdido que eu, cara, não sei como é que eu vou ler isso. Começava a ler, eu me perdi, não entendia nada. Até que certo ponto eu falei assim, cara, vou ler, acabou. Abri a Bíblia, comecei a ler do meu jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era certo. E pronto, ponto final. E te digo mais, nessa decisão, tem 6 meses atrás, li de pouquinho em pouquinho, passo por passo. Essa questão do foco no processo, passo por passo, vai ser outro vídeo que eu quero falar também. Mas em 6 meses, eu estou acabando o Novo Testamento. Uma Bíblia que era para ser lida em uma vida e tal. Mas o fato de eu não me pressionar e fazer, não ficar aprendendo a ler a Bíblia, uma coisa que a grande maioria fica travada nesse aspecto, é isso, cara. Abre e lê, mano. Quer fazer um YouTube? Pega a câmera e faz, mano. Quer aprender a treinar? Você não precisa de tênis, você não precisa de método certo de respiração, VO2 máximo e sei lá, bermuda de like, meia de sei lá o que, mano. Pega teus 2 pés. Não tem o tênis, vai na areia e corre. Deixa eu ficar correndo. E vai aprendendo. A pessoa que leu 10 livros sobre corrida não vai ser mais do que você que correu uma vez. Por quê? Porque você fez e a outra pessoa aprendeu. Então você tem experiência, isso é chamado de repertório comportamental. Você tem repertório sobre essa questão que você está aprendendo e vale muito mais a experiência do que o aprendizado. Não tem moral nenhuma a pessoa que fala e nunca viveu, tá? Como criar conteúdo? Criando. Enfim, como tudo nessa vida faz, mano. Acabou. O caminho se faz caminhando. Essa frase eu escutei há muito tempo atrás, não sei nem de quem é. Mas no meio do caminho você aprende, vai corrigindo a rota, ok? Tem um livro chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, ok? E qual a reflexão que eu tive também durante essa noite? O maior arrependimento das pessoas antes de partir, né? Foi feito um estudo com muitas pessoas à beira da morte no hospital e foi perguntado a elas qual é o seu maior arrependimento na vida. O maior arrependimento delas. Vou entre aspas aqui, vamos lá. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Em resumo, as pessoas elas se arrependem do que elas não fizeram, ok? A maioria elas não se arrependem do que elas fizeram. No final da vida, as pessoas preferem errar, preferem ter tentado e errado, do que passado pela vida e falado assim, cara, eu deveria ter tentado e não tentei. Deveria ter criado aquele canal no YouTube e não criei. Deveria ter aberto minha empresa e não abri, sabe? Então, é isso, pessoal. O tema do vídeo é esse. Acabou o vídeo aqui? Abre, o que tiver que abrir, faz o que tem que fazer.
Quer correr, corre. Quer ler a Bíblia, lê. Quer investir, investe. Pega, abre uma conta de investimento, investe R$ 5, investe R$ 10. Obviamente você não vai arriscar tudo que você tem, não vai, meu Deus, o Arthur falou isso, então eu vou jogar tudo pro alto e vou fazer o que eu quero fazer. Não, seja sábio, sábia. Você vai tomar riscos, né, pensados. Então, você vai pegar e vai fazer o que tem que fazer, mas você vai começar. Você vai abrir uma caixinha do Nubank agora, vai começar a investir. Fundo imobiliário aqui, vou tentar botar R$ 10 aqui, R$ 50. Deu errado, mano. Entendeu? A vida é essa, você tem que aprender que o erro faz parte da vida. Se você ficar fugindo do erro, fugindo do fracasso, já te adianto que você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer só acertar, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Faço meus vídeos nas folgas e agradeço a todo mundo que me apoia, tá bom? Se puder curtir, comentar, compartilhar, fala algum tema que você quer escutar de mim. Tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu vou pensando, eu venho compartilhando aqui com vocês, ok? Muito obrigado por tudo. Torço pela felicidade de todos. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.